Notícias. Entrevista. Agora 8h26, começa agora mais um bloco da entrevista do dia. Hoje, quarta-feira, a gente está recebendo aqui a advogada, especialista em direito previdenciário, Tatiane Lantieri, que está aqui com a gente novamente. Todos os meses ela vem conversar com a gente, trazer, esclarecer dúvidas, né, que são bastante recorrentes. A gente já tem várias perguntas aqui que chegaram já. Primeiramente, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Veridiane, bom dia, Elias, bom dia, São Mateus. Hoje um chuvoso, né? Uma boa chuvinha agora, para dar uma refrescada. Muito bem, pra gente começar aqui, olha só, chegou várias perguntas, você já deixou separado aqui, Tatiane, e quem tá nos acompanhando pode mandar também aqui no nosso WhatsApp no 98804-2851. Bom dia, Veri, pergunte pra Tatiane se tem o direito de ganhar algum tipo de auxílio, sendo viúva e tendo 2 filhos pequenos. Meu marido era agricultor e morreu em um acidente, eu tenho 35 anos. Tem direito sim à pensão por morte. Agricultor, provavelmente segurado especial, que plantava com a família, só fazer requerimento no INSS de pensão por morte, para ela e para as crianças. Ela, como é jovem, vai receber o benefício até uma certa idade e os filhos vão receber até completar 21 anos de idade. O valor da aposentadoria do segurado especial é um salário mínimo, então este valor será repartido pelos 3, né? E não tem nenhum tipo de redução quando alguém sai da pensão, né? A mãe vai deixar de receber antes, ela não tem mais direito, mas o valor continua o mesmo. Diferentemente quando o valor supera salário mínimo, daí tem redução no valor da pensão, mas no caso dela não. E você sabe mais ou menos até que idade que ela vai receber? Por quanto tempo? Olha, isso é uma tabela, de 22 a 24, 4 meses, ela tá com 36, acho que ela deve receber uns 10 anos, não sei, de cabeça não me lembro a tabela. A pensão, ela só passa a ser permanente e definitiva a partir dos 46 anos de idade. Até os 46, ela é temporária. Antigamente não, ela era permanente, né? Então casava com 18 anos, ficava viúva aos 19, recebia a pensão até morrer. Hoje não mais. Muito bem, bom dia, gostaria de saber, meu marido trabalha registrado e eu trabalho na agricultura, isso pode interferir na hora de me aposentar? Eu tenho bloco de notas, tudo certinho, mas a minha dúvida é, por ele ser registrado e o bloco ser no nome dele. Pode e atrapalha e muito. Nós temos um problema e uma dificuldade muito grande para a agricultora. Por quê? Porque o segurado em regime de economia familiar, ele tem determinadas restrições, né? Não faz recolhimento para o INSS por meio de carnês, embora possa fazer, né? As pessoas não sabem, mas pode. Tem a limitação do tamanho da terra, tem a limitação de quem trabalha, tem a limitação no nome de quem estão os documentos. A Justiça e até o próprio INSS aceita documentos em nome de outros familiares, desde que você comprove. Então, nós já encontramos a primeira barreira para ela de que o bloco de produtor está em nome do marido que trabalha como serviço urbano. Então, o marido não é rural, certo? O documento está em nome dele. Quem que trabalha na agricultura? É ela. Ela tem documento? Já não tem. 2, o que a lei, ela é injusta. Eu trabalho muito isso em tribunal. Eu e as pessoas que trabalham com segurado especial, os estudiosos, que a agricultura familiar, ela tem que ser comprovada que ela é necessária para a subsistência do núcleo familiar. Só que nós temos uma certa injustiça, por quê? Porque quando o homem trabalha fora, qual é o pressuposto? O dinheiro vem para a família do salário do homem. Através dele. E aí a gente fica com uma grande dificuldade em comprovar que a produção realizada por esta mulher, que pode ser uma trabalhadora individual, ela não precisa ser do núcleo, ela é essencial para a família. Porque faz diferença, sim, o quilo de batata que eles não compram no mercado. Faz diferença o quilo do feijão que eles não compram no mercado. Faz diferença os ovos, a galinha, o porco, o leite e qualquer outro alimento que é produzido na economia desta família. Só que, como a lei ela tem determinados requisitos, acaba se interpretando de uma forma incorreta. Então, qual é a sugestão? Como ela provavelmente deve ser uma mulher nova, ela vai
procurar ter documentos em nome dela. Este é o primeiro ponto. Vai procurar registrar o que ela produz, o que ela vende. Por quê? Porque futuramente, quando forem olhar, primeiro, tem que ver a questão do salário do marido. Porque se o marido ganhar muito bem, mais que 2 salários, daí esqueça. O trabalho rural dela não vai ter valor nenhum. Isso é crítica, tá, gente? Não estou dizendo que é uma realidade. Sim. Aí é um trabalho feito a nível de tribunal. Mas ela vai encontrar problema, porque eu já encontrei muitos problemas, processos muito debatidos, justamente em cima dessa questão de que o trabalho da mulher, sim, ele é significante para a família, e às vezes um marido ganhar 2 salários mínimos ou pouco mais que 2 salários mínimos não é suficiente para suprir as necessidades da família. Então, a discussão, ela é grande, ela é importante, e não se restringe só à pessoa, porque cada vez que a gente discute um processo, nós estamos falando de todas as mulheres agricultoras do Brasil, porque a gente faz jurisprudência, a gente faz decisão em nível de tribunal, e muitas vezes a gente acaba discutindo isso até em Brasília. Muito bem, olha só, bom dia, tenho dúvidas, eu estou passando por um problema de saúde, tenho artrite, artrose, reumatismo, problema na coluna, só que tenho só 16 anos de contribuição. Será que consigo algum auxílio? Eu tenho 50 anos. Consegue auxílio doença, né? Benefício por incapacidade temporária. Não sabemos do que a pessoa trabalha, né? Se ela não trabalha em absolutamente nada, nós temos o LOAS. LOAS é aquele para a família que vive com 1/4 do salário mínimo por membro, R$303 por pessoa na casa, e ele tem que comprovar que todas essas doenças equiparam a uma pessoa deficiente. E aí talvez tenha direito ao benefício LOAS. Se tem carteira assinada, se teve recolhimento para o INSS com carnezinho, se deixou de contribuir há menos de 1 ano, talvez tenha direito ao auxílio doença. Então tem que analisar. Muito bem, olha só, minha dúvida é, se tenho 2 ou 3 empregos e recolho de todos, eu consigo aumentar a minha aposentadoria? Consegue no somatório, né? Não aumenta a quantidade de tempo trabalhado. Trabalho de manhã, de tarde e de noite, eu trabalho um único dia que vai ser contado como um único dia de trabalho. Só que o salário da manhã, o salário da tarde e o salário da noite, eles podem ser somados para poder fazer o cálculo da aposentadoria depois ou de qualquer outro benefício, desde que não supere o teto. Né? O teto é 7.608 e alguma coisa assim. Então, no somatório tem que chegar até o teto. Se ultrapassa teto, às vezes tem gente que acontece isso. Recolhe só até o teto e o que ultrapassa não faz recolhimento. Mas sim melhora o cálculo. Inclusive, até um tempo atrás, este somatório ele era feito de uma forma diferente. Então, a pessoa tinha 2 ou 3 empregos. O INSS considerava o emprego mais antigo como o valor principal, e dos mais recentes era feito um percentual, né? Um cálculo, não era o somatório integral. Então, tive casos, com exemplo, de um médico que tinha 3 empregos e o maior salário dele era o emprego mais recente. O INSS calculou os menores salários. Então, para quem se aposentou até uma determinada época, que tinha vários trabalhos concomitantes, hoje a gente consegue, inclusive, fazer revisão para somar e fazer aumento no valor da aposentadoria, justamente. Por quê? Porque antigamente a lei era seguida de uma forma diferente. Muito bem, bom dia, trabalho de vigilante há 25 anos e tenho 44 anos de idade. Tenho direito à aposentadoria especial? Depende, esse daí tem que analisar se ele fechou os 25 anos antes de novembro de 2019, porque eram as regras anteriores. Hoje não tem direito, por quê? Porque ele não tem a idade necessária para aposentadoria especial. Antigamente bastava comprovar o tempo, 15, 20 ou 25 anos de tempo especial exclusivamente, independente da idade. Com a reforma da Previdência, hoje nós temos que conjugar tempo e idade. Então, se ele tem hoje, 2023, 25 anos, não vai se aposentar com aposentadoria especial porque não tem idade. Muito bem, a gente estava falando a respeito das pensões, né? Olha só, bom dia. Fiquei viúva em 2019, eu tinha 45 anos. A pensão minha é vitalícia? Vou abrir a lei. Gente, eu conheço muita coisa de cor, mas tem coisas assim que às vezes eu não lembro.
Então, vamos ver se eu consigo abrir a lei aqui. Eu já respondo se é 45 ou 46. Mas ela já recebe pensão? Porque se ela já recebe pensão, na carta de concessão vai ter a informação se a pensão ela é vitalícia ou se ela é temporária. Acho que 45 é a idade de ouro, mas eu já vou conferir aqui em 2 segundos, eu já digo. É porque a gente fica nessa dúvida, né? Realmente, como a Tatiane falou, no passado, no passado, assim, né, uma pessoa poderia ficar viúva com 18, enfim, 19, 20 anos, e sim, já era vitalícia, né, era pro resto da vida, mas muda as regras, né, e vem mudando sempre, então. Sim, essa alteração foi já desde 2015. Gente, ó, essa letrinha aqui, meu, tem que só com óculos mesmo, né? Só com óculos, e a gente tem que saber, eu sei o artigo de cor, né? Eu, às vezes, não sei o que tá dentro dele, mas eu sei aonde está, então já digo aqui para confirmar. A gente fica nessa dúvida, né? Eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, é importante. Nós já vamos contar aqui todos os... Já vê. As idades. Não, mas não chega nunca. É muita lei, muita regra, né? Já pensou que a gente tem que saber isso daqui? Qual é a lei, aonde procurar, qual é o artigo, quando foi que mudou, quando que se enquadra, por quê? Porque tudo que é aposentadoria tem um princípio que diz: a lei segue o ato. Então, o que aconteceu no período daquela lei é o que cabe para aquela pessoa. Mas se teve uma alteração legislativa no meio do caminho e a pessoa trabalhou naquela alteração, aí já muda. E a gente tem que enquadrar todos para todos, porque senão não funciona. Aqui. Vamos lá. A pensão é de 3 anos com menos de 21 anos, de 6 anos entre 21 e 26, duração de 10 anos entre 27 e 29 anos de idade, 15 anos entre os 30 e 40, 20 anos entre 41 e 43, vitalícia com 44 anos de idade. Tá vendo que a advogada especialista que trabalha com isso todos os dias às vezes se equivoca? Imagine um advogado que nunca trabalhou com isso e vai resolver o assunto. Trabalha, né? Então, gente, respondendo e corrigindo desde a primeira pergunta, a pensão é vitalícia a partir dos 44 anos de idade. Não é 45 e não é 46. 44, então. 44. Muito bem. Do caso que a gente falou do bloco de nota, se o bloco de nota é no nome da pessoa, da mulher, aí ela já tá... É mais fácil dela garantir a aposentadoria. Já tá melhor, né? Exatamente. Hoje o INSS, para analisar a atividade do segurado especial, usa as bases governamentais. O que é a base governamental? Emitiu uma DAP, tá lá no governo. Documento, certidão de casamento, certidão de nascimento, certidão de óbito, onde conste a atividade de lavrador, já é um documento. O INSS precisa de 2 documentos de bases governamentais, é muito mais forte e eficiente do que qualquer outro. Por exemplo, bloco de nota, informação de sindicato, testemunha, tudo isso é acessório, porque o INSS, ele não analisa mais esse tipo de coisa. Quando a gente faz o pedido da aposentadoria do rural, tem que se assinar a autodeclaração rural. Só que a autodeclaração é um documento tão importante que se tiver qualquer coisinha errada, não passa. Eu tenho vários recursos de clientes, essas coisas, que não se aposentaram justamente por conta do erro no preenchimento da autodeclaração. Então, ter documento de governo e preencher corretamente. Muito bem, olha só. Bom dia, meu marido recorreu para a instância maior em Porto Alegre, já faz 2 anos. Isso é demorado ou tem um prazo? Não, depende da turma que está, do prazo que está para julgar, qual que é a ordem do processo. Rio Grande do Sul não é a instância maior, é o primeiro grau depois de sentença, né? E depende do tipo de recurso que está sendo. Se é apelação, Rio Grande do Sul normalmente é apelação. Se é apelação, se é incidente de uniformização, então pode demorar e depende do assunto que está sendo tratado. Aqui mais uma pergunta voltada àquilo que eu tinha perguntado anteriormente. Bom dia, gostaria de saber, trabalho registrada e tiro nota juntamente com meu marido, ele é o titular, vai interferir na aposentadoria minha? Você vai se aposentar ou urbana, enquanto estiver trabalhando com registrada, não é rural e não vai servir para absolutamente nada, né? Neste momento, se a aposentadoria estiver próxima, ela é a trabalhadora urbana.
Olha só, bom dia. Fiz um acordo no meu serviço e continuei trabalhando. Agora já tô 1 ano sem registro. Já posso ser registrado? Por que tá trabalhando sem registro? Tá na ilegalidade. Patrão tá errado, você tá errado porque você está 1 ano sem nenhum recolhimento para previdência. Pense que 1 ano sim você guarda a qualidade de segurado, pode continuar nadando no clube INSS, na piscina do INSS, né? Pode pedir benefício, mas já deveria ter sido registrado no dia seguinte que teve a cessação do contrato. Não pode, isso é ilegal. Quando faz esse acordo, que o pessoal sempre fala, Tatiane, tem alguma divergência que você pode ser recontratado na mesma empresa ou tem um período? Com relação a isso trabalhista, não sei. O que eu sei? Você pode sair do emprego, sim, você pode ser recontratado, desde que isso não configure nenhum tipo de fraude. Agora, no detalhe, eu não sei te dizer, não é minha especialidade, não vou responder porque posso estar falando coisa errada. Tranquilo, olha só, tem mais pergunta aqui chegando. Bom dia, meu irmão tem 25 anos de contribuição em carteira registrada. Meus pais são aposentados por lavoura, ou seja, bloco de produtor. Ele pode usar o bloco dos meus pais para dar entrada na aposentadoria somando os dois juntos? Pode. No período em que o INSS de ofício conta a partir dos 12 anos, na justiça nós conseguimos até contar a partir dos 7 anos de trabalho rural. Vou utilizar o que é mais certo, né? Dos 12 anos até o primeiro registro, dá para utilizar desde que consiga comprovar que nesse período trabalhava na lavoura em auxílio aos pais, dá para acrescer para tempo de contribuição. E aí, o que a gente tem que fazer? Analisar o caso da pessoa para ver se ela vai efetivamente se aposentar por tempo de contribuição, né? E se vale a pena sair correndo atrás de documentos, fazendo provas diferentes, atrasar um processo para contar um período que seja válido. Por quê? Porque se a pessoa não for se aposentar por tempo de contribuição e se o tempo de lavoura não for suficiente para fechar, aí nem precisa, né? Tem que ser analisado caso a caso, mas ele pode utilizar sim. Bom dia, há uns 4 anos atrás peguei um advogado para auxílio doença, foi para a Justiça Federal, ganhei. Isso pode me dar problemas quando eu for me aposentar? Não, de maneira alguma. De maneira alguma, tempo de auxílio doença conta para aposentadoria. Se de repente for um lavrador e lá na frente tiver dificuldade para comprovar um período de lavoura e se esse benefício foi concedido na condição de segurado especial, ele pode servir inclusive para auxiliar, não tem problema nenhum. Muito bem. Processo judicial só assegura direito, ele não retira direito, né? A menos que ele seja mal conduzido, né? Já vi casos aqui que as pessoas perderam direitos importantes porque escolheram mal o profissional que não sabia tratar do assunto, teve uma sentença e nessa sentença, dependendo do tipo de decisão, eu não posso nunca mais rediscutir. Entende? Então, por exemplo, eu estou discutindo uma atividade especial, vou aumentar o meu tempo de trabalho. Fui para a justiça, discuti mal, perdi o processo. Às vezes eu nunca mais vou poder discutir isso. E em algumas situações a gente verifica que foi só erro de condução, erro de prova, ausência de prova, porque existem diversas formas da gente provar as coisas, e aí as pessoas acabam perdendo um direito que teriam justamente pela falta de saber como, né, levar isso. Bom dia, eu recebo pensão por morte e tenho 52 anos. Quando completar a idade para me aposentar, eu me aposento ou não? Eu sou aposenta, recebe lavoura, os 2 benefícios, inclusive. Lavoura, então ela deve receber pensão por morte no valor de um salário mínimo, provavelmente deve ser, né, do cônjuge, no valor de um salário mínimo, e quando chegar a época de se aposentar, vai se aposentar também com salário mínimo, e por ser benefício no valor mínimo, não tem redução nenhuma. Cumula os 2 no valor integral. Olha só, bom dia. Fiz uma cirurgia, o médico me deu 2 atestados de 15 dias para a empresa e outro de 45 dias para dar entrada no auxílio doença. Eu tenho que esperar os 15 dias da empresa para dar entrada no INSS ou já dou entrada já, para correr os 60 dias do atestado? Normalmente é a empresa que encaminha para o INSS a partir do 15º dia, né? Para começar a receber a partir do 16º. Mas quando a empresa não faz, eu, por exemplo, aguardo ficar próximo aos 15 dias e faço o protocolo. Por quê? Porque pode ser, dependendo do tipo da patologia da pessoa, pode ser uma concessão só com análise documental,
documental, e aí vai usar só esse atestado, a pessoa não precisa fazer perícia, ou então precisa marcar perícia para que o benefício seja num período maior. Atestados médicos até 90 dias, o INSS concede de ofício, a pessoa recebe 90 dias, não tem direito a pedir prorrogação. Quando vencer, pede um novo benefício se não puder voltar a trabalhar. Quando é por meio de perícia, que não é o atestado documental, então ele pode ter um benefício até 120 dias e ainda assim permite o pedido de prorrogação. No caso dele, estando próximo dos 15 dias, se a empresa não fez o encaminhamento, ele já faz o protocolo e já analisa. Daí vê se vai fazer documental ou se vai fazer com perícia presencial. Olha aqui, mais uma pergunta voltada ao tema que a gente começou. Oi, bom dia. Então, meu marido é empregado de carteira assinada, de tratorista. Nós temos plantação de erva mate. Eu cuido, temos bloco de produtor juntos. E pode ter problema para nós se aposentar? Ele contribui com o INSS e junto comigo no bloco. No bloco ele não contribui, né? É uma contribuição diferente, né? A contribuição vai para ele. Ele provavelmente tem que ver, tratorista, talvez ele seja empregado rural. Para ela vai entrar naquela questão, né? Se ele ganha salário mínimo, aí até passa, não vai ter muito problema. O problema é se ele tiver um salário um pouco melhor. Tá? Então, é sempre a questão da análise, ver quais são os outros documentos que ela tem, qual que é o histórico do marido, porque nem necessariamente o marido trabalhou a vida toda, né, com carteira assinada. Às vezes ele foi... Sim. Foi rural na família, depois arrumou um emprego, depois saiu. Um detalhe importante: o segurado especial, ele pode trabalhar com carteira assinada até 120 dias no ano, sem desconfigurar a sua condição de trabalhador rural. Então, às vezes, nós temos o nosso segurado especial que tem trabalhos esporádicos, né? Mas que não ultrapassam esses 4 meses. Então, ele continua sendo rural. Também tem que analisar essa situação. Então, numa resposta genérica, pode ser que não atrapalhe em função da atividade que ele exerce. Diferente se ele trabalhasse aqui na Petrobras. Pessoal, infelizmente a gente não vai conseguir passar todas as perguntas, tem várias perguntas ainda, mas eu vou pedir para quem mandou aqui no nosso WhatsApp e a gente não vai passar as perguntas, que mande no Facebook. Eu vi que o pessoal já colocou algumas perguntas ali no Facebook também, tá perguntando como falar com essa advogada. Então a Tatiane depois vai responder lá, vai passar o contato dela lá também, a gente pode passar também, não tem problema nenhum. Então, as perguntas que a gente não passou hoje, né, que infelizmente o nosso tempo já passou, não conseguimos fazer mais nenhuma pergunta, mandem lá na nossa live no Facebook, que a Tatiane vai depois dar uma olhadinha lá, vai conseguir dar umas respostas, né? Respondo todas, podem ficar tranquilos. Muito bem, eu te agradeço mais uma vez, Tatiane, lembrando que todos os meses, né, uma vez por mês a Tatiane vem aqui conversar com a gente, trazer mais esclarecimentos, e sempre tem muitas dúvidas, como a gente viu, tem várias perguntas aqui que infelizmente a gente não vai conseguir esclarecer hoje, mas fiquem ligados que no próximo mês ela esclarece, ou se não, então entre lá na nossa live. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Veridiane, um bom dia para todos e uma excelente primavera menos quente, né? Um pouco mais refrescante, né? Não vai ser. Infelizmente. Agora, 8h49, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já.